E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Muchati. Vai, se inscreva no canal, já nunca peço mesmo, né? Hoje eu tô pedindo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, né? Se ele te ajudar. Hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês e falar sobre o tempo de Deus, o tempo Kairos. O que é o tempo de Deus e a forma que Deus trabalha? A gente está num tempo, no Cronos, que é o tempo onde tem um início e tem fim. Então tudo que é criado no nosso tempo, né? Na nossa atmosfera de tempo Cronos, o que acontece? Às vezes as pessoas criam um objeto e aquele objeto ela tem um início e ela vai ter um fim. Quando a gente está falando do nosso tempo relacionado aqui, e quando Deus determinou esse tempo para nós, quando Deus ele começou a criar as coisas lá no início de Gênesis, ele vai falar assim, ó, que são os luminares de dia e luminares de noite. O que são os dois luminares? O Sol e a Lua. E esses luminares serão para determinação de tempo. Então ali, nesse momento da criação, Deus estava começando a criar o tempo. Quando Deus ele dá a revelação para João em Apocalipse, ele estava trazendo a João a sua visão e a forma que ele vê o adiante das coisas. Ou quando Jesus mesmo começa a citar, ele está acessando o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo da eternidade. Então toda vez que o homem acessa o tempo da eternidade, ou se você joga algo no tempo da eternidade, aquilo ali ele não tem a tendência de acabar, mas sim de durar. Quando Deus fala algo para nós, eu quero te falar algo sobre isso. Deus ele está falando no tempo dele. Então o tempo de Deus é o tempo Kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Deus fala assim, ó, eu vou te dar algo, ele não está falando que é hoje ou amanhã ou depois, porque o hoje, o amanhã e o depois é o nosso tempo. Por quê? A gente que tem a nossa determinação de dias, porque o nosso tempo tem essa determinação de horas, minuto, milésimo, centésimo, dias, semanas, meses, anos e vai indo. Essa é a nossa determinação de tempo. Quando há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para nós. O que Eclesiastes ali está falando? Que nós estamos no tempo, e o nosso tempo tem tempos para estarmos felizes, mas também tem tempos que vamos estar tristes. Tem tempos que vamos estar animados, mas também tem tempos que vamos estar desanimados. Mas o que eu quero falar para você é não desistir da palavra que Deus soltou na eternidade. Porque a palavra na eternidade, por isso que quando Jesus ele fala assim, ó, que a palavra ela nunca volta vazia. Porque se eu falo algo e profetizo sobre a sua vida, ela foi gerada na eternidade, a profecia. E se a profecia foi gerada na eternidade, mas ela vai acontecer, em algum momento ela vai acontecer. Porque foi uma palavra soltada na eternidade. E como a gente acessa a eternidade? Ou esse tempo, Kairos? Uma das formas de acessar é em oração. Por quê? Porque quando você ora, você acessa quem está no tempo Kairos, que é o próprio Deus. Então quando você está em oração, você está falando para Deus, você quer algo na eternidade, aí ele fala assim, ó, o que ligares na terra será ligado no céu. Então o que você liga na terra em oração, você está colocando aquilo em oração, ligando nos céus, você está pegando o que é da terra, natural, físico, que vai ter um tempo de fim, e você está colocando na eternidade. Você já colocou o seu casamento na eternidade? Você já colocou realmente o que você tem na eternidade? O seu casamento, suas coisas, o que você tem feito para Deus? O seu propósito está na eternidade ou está nesse tempo? O seu propósito teve um início, mas vai ter um fim? Ou vai ser só quando você morrer, que é o fim dele? Mas o que você tem feito hoje para acessar o tempo Kairos? Eu quero falar para você, o que Deus falou para você vai acontecer. Só que não é no seu tempo, não é no tempo que você acredita que é agora, no seu hoje, no seu amanhã. Se você pegar e acessar, e Deus te entregou uma palavra, um direcionamento, algo, às vezes não é para o nosso agora. É igual Deus falar assim, ó, você vai ser usado para evangelizar, você vai ser usado para falar pelas pessoas. Só que às vezes naquele momento você fala assim, Deus, eu não estou preparado para ser isso que você está me falando. Mas por que você não está preparado? Porque no tempo que Deus falou para você, é um tempo mais além do que você está vivendo hoje. Deu para entender? Então às vezes você está no seu hoje e Deus deu uma profecia para você e você não consegue entender porque você fala assim, no meu hoje eu não estou preparado. Mas quem disse que daqui 5 anos, que é uma determinação de tempo, eu não vou estar preparado? Então a gente tem que aprender a entender como a palavra chega para nós. Igual para Abraão. Vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, no momento, poderia falar assim, mas como vai fazer de mim uma grande nação? Se eu não posso nem dar filhos. E aí? Mas Deus estava falando muito além do que Abraão estava pensando. Porque Deus já tinha
visto tudo e além do que Abraão já estava vendo naquele momento, porque nós vamos ficar vendo no nosso agora. Às vezes o seu agora não está fácil, às vezes você está passando por um momento difícil, às vezes nesse momento do agora, Deus está falando para você, eu vou tirar você disso, você vai ter uma vida abundante, só que agora você está olhando no seu agora. E toda vez que você olhar no seu agora, você não vai entender a forma que Deus está te falando e que Deus está tá eternizando as coisas que tem para você. Por isso que aquilo que está na eternidade não chegou no coração do homem. Sabe por quê? Porque está no tempo eterno. E tudo que está no tempo eterno não tem um fim. E agora a pergunta que eu quero falar para você. Antes, não desista do que Deus falou. Às vezes não está acontecendo agora a promessa, mas não quer dizer que ela não vai se cumprir adiante. Porque agora você entendeu como que Deus está falando e está enxergando para você. Deus sempre vai estar falando no tempo da eternidade. Porque Ele vive na eternidade, no tempo eterno. E o que eu quero falar para você, não desista do que Deus falou para você. Não para de pensar ou de querer fazer só porque ainda não está acontecendo agora. Porque um dia vai acontecer. Se Deus falou, é porque Ele já viu que isso já aconteceu. Então abraça as promessas, leva as promessas de Deus a sério e cuida delas. Eu estou falando daquilo que você desistiu, dos seus sonhos, das promessas que foram feitas. E hoje se reativa com Deus, volta a orar essas promessas, volta a orar sobre o seu casamento, volta a orar e falar com Deus e colocar tudo que deseja, né, em si. E se for da vontade de Deus, você colocar esse propósito na eternidade, as coisas vão concretizar no tempo dele, tá joia? Então o meu vídeo de hoje é esse, o tempo de Deus. Um forte abraço, pessoal, deixe seu like, até o próximo vídeo, valeu, fui!